Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu estou passando aqui hoje para te informar que nossas inscrições estão abertas. O curso está super completo, mais de 100 videoaulas, mais de 1.200 receitas de lindos amigurumis. Você vai amar o curso Artesanato Amigurumi. Fizemos ele para que você tenha muito sucesso. Aprenda já amigurumis do zero ao avançado e trabalhe no conforto da sua casa. Não perca tempo, faça já a sua inscrição e não fique de fora. Os materiais que eu vou utilizar serão fios amigurumi da Círculo, no tom de bege, marrom e amarelo. Fibra siliconada para nós enchermos os nossos amigurumis. Uma agulha de crochê 3 milímetros. Uma tesoura para remate. Como eu não tenho marcador, eu vou usar esse alfinete de segurança. E olhos de 9 milímetros com as travinhas de segurança. O fio amigurumi da Círculo, ele tem 254 metros e ele é 100% algodão. Ele tem um ótimo rendimento e ele é feito exclusivo para a técnica do amigurumi. Nós vamos iniciar a nossa girafa pelo corpo. Então, nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, eu vou puxar o fio do anel mágico e fechar ele. E também vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, a segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base, totalizando 12 pontos baixos. Finalizei os 12 pontos baixos, agora nós vamos para a terceira carreira. Nos meus amigurumis, eu sempre inicio com uma corrente e coloco um ponto baixo no primeiro ponto baixo de base. Essa corrente, a gente não conta ela, é somente para na hora que eu vou terminar a carreira, ela não ficar com, às vezes fica um buraquinho. Então, eu sempre coloco essa corrente, mas ela não é contada como ponto baixo. Então, a terceira carreira vai ser um ponto baixo e no próximo ponto, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto baixo de base. Então, nós vamos ter um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Até o final da nossa carreira. E no final, nós vamos ter 18 pontos baixos. Eu estou no final da minha terceira carreira, então aqui, como eu falei, essa corrente a gente não vai contar e a gente já vai introduzir a agulha para fazer um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. E daí vocês podem ver que essa corrente ela vai servir para fechar aquele buraquinho. Pelo menos para mim fica, então eu faço uma corrente novamente, um ponto baixo. Na hora de fechar, nós vamos fechar aqui nesse ponto baixo, essa corrente ela só fica para não abrir e aparecer a emenda de uma carreira com a outra. Então, agora nós vamos para a quarta carreira e nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e no próximo ponto baixo de base, um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mais um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. E vamos seguir por toda a nossa carreira. E no final nós vamos ter 24 pontos baixos.
Cheguei no final da quarta carreira e nós vamos fechar com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Observe que aqui tem a corrente que a gente fez e aqui o ponto baixo. Nós vamos fechar sempre em cima do ponto baixo. Então, aqui vai ficar perfeito a emenda. Agora, nós vamos para a quinta carreira, que nós vamos fazer. Vou subir uma corrente, ponto baixo, no mesmo ponto de base, e vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Pontos baixos no mesmo ponto de base. 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos obter 30 pontos baixos. Estamos na quarta carreira, eu vou iniciar com uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, nós vamos ter 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Os aumentos, eles vão ficar... Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu tô passando aqui hoje para te informar que nossas inscrições estão abertas. O curso está super completo, mais de 100 videoaulas, mais de 1.200 receitas de lindos amigurumis. Você vai amar o curso Artesanato Amigurumi. Fizemos ele para que você tenha muito sucesso. Aprenda já amigurumis do zero ao avançado e trabalhe no conforto da sua casa. Não perca tempo, faça já a sua inscrição e não fique de fora. Um em cima do outro, você vai ver que quando eu fizer 1, 2, 3, 4, aqui a gente já tem o aumento da carreira anterior. Então, 2 pontos baixos. Então, nós vamos seguir dessa forma e no final nós vamos ter 36 pontos baixos. Estamos na sétima carreira e a sétima carreira será um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. No total, nós vamos ter 42 pontos baixos. Finalizei a sétima carreira com 5 pontos baixos e um aumento. Agora, eu esqueci, tem pessoas que colocam o marcador em todo início de carreira e vai passando ele. Eu já não uso o marcador, como eu já tenho prática, mas você pode ir colocando. Eu coloco o marcador somente nesta parte, onde eu já fiz as 7 carreiras de aumentos, e agora eu vou fazer a 8ª carreira até a 15ª carreira, 42 pontos. Então, não vai mais ter aumento, todas as carreiras vão ter 42 pontos. Então, eu coloco aqui para me marcar que de agora em diante, até atingir a 15ª carreira, não vai mais ter aumentos. Mas, cada um coloca o marcador do jeito que achar melhor. Cheguei na 15ª carreira, então eu fiz 7 carreiras com aumentos e depois eu segui mais 8 carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo, 42 pontos, até atingir então 15 carreiras. Vocês podem ver aqui onde é que tem a emenda, ela fica bem fechadinha, que às vezes você faz e já vai fechar aqui e depois já começa com ponto baixo. Então, assim, dessa forma que eu faço com uma corrente e um ponto baixo, no mesmo ponto baixo, quando você vai fechar, essa corrente acaba deixando mais fechado a nossa emenda. Agora, a 16ª carreira, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer 15 pontos baixos, 6 diminuições e mais
15 pontos baixos. Então, deixa eu ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, nós vamos pegar pela alça da frente, 1, 2, 2 pontos baixos, pegando pela alça da frente, e nós vamos puxar o fio. Vamos fazer novamente, tem a alça da frente e a de trás. Nós vamos fazer mais uma diminuição. Pegar o primeiro, o segundo, laçar e fechar, ponto baixo. 2 diminuições. Mais uma vez, 3 diminuições, segurando bem apertado, para não ficar muito um buraco. Aqui nós vamos pegar novamente e puxar e fechar. Aqui nós já temos 4 diminuições. Fazer mais uma, 5 e mais uma, 6. Vamos fazer 6 diminuições. E agora nós vamos seguir até o final da nossa carreira com mais 15 pontos baixos. Finalizei, então, a 16ª carreira com 15 pontos baixos, 6 diminuições e 15 pontos baixos. Então, aqui ela vai ficar a parte da frente um pouco encolhida, que vai ser aquela parte da barriguinha da nossa girafa. E aqui nós seguimos normalmente. Agora, então, nós vamos para a 17ª carreira. A 17ª carreira vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4 e uma diminuição, pegando as duas alcinhas na laçada e fecha com ponto baixo. 4 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreira, inclusive aqui onde é que ficaram essas diminuições aqui, nós vamos seguir normalmente, 4 pontos baixos, uma diminuição por toda a nossa carreira. E nós vamos ficar com 30 pontos. A 18ª carreira vai ser ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior. Então, nós vamos ter 30 pontos baixos. Estamos na 19ª carreira e a 19ª carreira será 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final da nossa carreira, nós vamos ter 24 pontos baixos. Finalizei a 19ª carreira com 24 pontos baixos. Então, essa parte de trás, e aqui é a parte da frente, onde fica aquela parte onde a gente fez as 6 diminuições, vai ficar um pouquinho encolhidinho, é onde a parte da barriga da girafa, já dá para perceber. Agora, a 20ª carreira. Até a 25ª carreira, nós vamos seguir pontos baixos sobre pontos baixos. Então, são 24 pontos baixos cada carreira, por mais 6 carreiras, até a 25ª carreira. Cheguei na 25ª carreira, então, o corpinho já está dando forma. Agora, nós vamos para a 16ª carreira e a última de diminuição. Então, nós vamos fazer 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ter 18 pontos baixos. Agora, a 27ª, a 30ª carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, são
18 pontos. Nós vamos seguir por essas 4 careiras com 18 pontos. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu tô passando aqui hoje para te informar que nossas inscrições estão abertas. O curso está super completo, mais de 100 videoaulas, mais de 1.200 receitas de lindos amigurumis. Você vai amar o curso Artesanato Amigurumi. Fizemos ele para que você tenha muito sucesso. Aprenda já amigurumis do zero ao avançado e trabalhe no conforto da sua casa. Não perca tempo, faça já a sua inscrição e não fique de fora. Finalizei a 30ª carreira, então eu vou deixar uma sobra de fio e vou cortar. Aqui eu vou passar por dentro desse ponto baixo e arrematar. Agora, nós vamos pegar a fibra siliconada e nós vamos colocar dentro do corpo da nossa girafinha. Nós vamos encher todo o corpo com a fibra siliconada. E nós vamos arrumando bem, espalhando bem, para não ficar de um lado com mais, outro lado com menos, até encher todo o corpo. Agora nós vamos fazer a cabeça da nossa girafa. Então, com o fio marrom, nós vamos iniciar com anel mágico e 6 pontos baixos. Finalizado os 6 pontos baixos, nós vamos fechar. O nosso anel mágico e vamos dar um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Aqui também nós precisamos dar um nozinho nesse fio do anel mágico, na parte de baixo que a gente puxou, um nozinho, 2, ou passar o fio por entre os pontos, porque senão se você só puxar ele vai soltar. Então ele precisa ser preso esse fio também para não desmanchar o trabalho. Então agora nós vamos seguir. A segunda carreira, então, vai ser aos 6 aumentos. Então, são 2 pontos baixos para cada ponto de base, totalizando 12 pontos baixos. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a extensão. E no total, nós vamos ter 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos. Agora vamos para a quarta carreira, que será 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira, e no total nós vamos ter 24 pontos baixos. A quinta carreira será ponto baixo sobre ponto baixo, então não vai ter nenhum aumento, e nós vamos ter 24 pontos baixos como na carreira anterior. Vamos agora fazer a sexta carreira, e a sexta carreira são 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento por toda
a nossa carreira e no total nós vamos ter 30 pontos baixos. Estamos na 7ª carreira, agora não vamos mais fazer aumentos, nós vamos fazer pontos baixos sobre pontos baixos de base, totalizando 30 pontos. Então, nós vamos fazer a 7, a 8, a 9 e a 10, 30 pontos baixos. Cheguei à 10ª carreira com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos arrematar o fio marrom para seguirmos com o fio amarelo, que essa foi a parte do focinho da nossa girafa. Então, nós vamos puxar para a parte de dentro e arrematar esse nosso fio, fazer uns nozinhos para esconder ele. Eu deixo na parte de dentro. E agora, com o nosso fio amarelo, eu vou seguir fazendo da 11ª carreira até a 17ª carreira, ponto alto sobre ponto baixo, desculpem, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, são 30 pontos baixos cada carreira e vou seguir até a 17ª carreira. Cheguei à 17ª carreira com o fio amarelo e 30 pontos. E agora nós vamos colocar os olhos. Então, aqui eu contei 1, 2, 3, 4. Na 5ª carreira, eu vou colocar um alfinete para marcar um olhinho. E vou dar intervalo de 1, 2, 3, 4, 5. E no 6º eu coloco mais um alfinete. Bem na parte central. Aqui é a parte de trás. E aqui na parte da frente. Para não ficar... Nós vamos colocar desse lado, daí fica essa... Sempre fica um pouco a marca de onde é que a gente emenda as carreiras. Então, nós vamos colocar o fio atrás e vamos centralizar. Agora aqui, nós vamos colocar os nossos olhinhos com as travas. Então, nós vamos colocar o nosso olhinho, nós vamos pegar a travinha, vamos vir para o outro lado e vamos colocar a travinha. Agora aqui também o outro olho. E eu coloco a outra travinha. Colocados os dois olhinhos, agora nós vamos começar a seguir as carreiras com diminuições. Então, nós vamos para a nossa 18ª carreira. Nós vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos seguir isso por toda a nossa carreira e nós vamos ter 24 pontos baixos. Agora vamos para a 19ª carreira, que será 2 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreira e no final nós vamos ter 18 pontos baixos. Finalizei a 19ª carreira e ela ficou com 18 pontos baixos. Agora nós vamos colocar o nosso enchimento, pegar um pouco por vez e vou encher toda a cabeça da nossa girafa. Vou espalhar bem, para não ficar muito... Às vezes, se você coloca muito de uma vez, fica desparelho. Quando você mexe na cabeça, você sente que tá desparelho. Então, eu vou colocar aos poucos.
e vou vendo como é que vai ficando. Então, aqui eu vou deixar assim, depois eu vou acrescentar mais um pouco no finalzinho. Então, agora nós vamos fazer a 20ª carreira. E a penúltima da nossa carreira. Ela vai ser um ponto baixo e uma diminuição por toda a extensão da carreira. Sempre um ponto baixo e uma diminuição. E nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a 20ª carreira e eu vou ficar com 12 pontos. Aqui ainda eu vou colocar um pouquinho de enchimento, que ainda vai caber, porque senão vai ficar em um espacinho meio sem enchimento. Você vê que vai ficar bem cheinho. Agora aqui nós vamos fazer 6 diminuições e finalizar a cabeça da nossa girafa. Então, nós vamos pegar 2 pontos baixos e de 2 em 2 até fechar toda a cabeça da nossa girafa. Finalizei, então ainda ficaram os 6 pontos. Então, aqui eu corto o meu fio, dá para pegar uma agulha de tapeçaria, eu prefiro fazer com agulha. Eu passo por dentro da argola e eu fecho com a agulha mesmo. Eu acho que fica melhor o acabamento. E depois, então, eu passo esse fio por dentro da nossa girafa, da cabeça, né? E corto. Então, ele fica escondidinho lá dentro e a cabeça já está finalizada. Agora vamos fazer as orelhas da nossa girafa. Então, eu vou fazer um anel mágico e dentro dele eu vou fazer 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, fechei com ponto baixíssimo, puxei o fio do anel e fechei. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base, totalizando 12 pontos baixos. Estamos na 3ª carreira e a 3ª carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira. E no final nós vamos ter 15 pontos baixos. Agora nós vamos fazer a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª carreira, cada uma com 15 pontos baixos. Finalizei a 7ª carreira, então, com 15 pontos baixos. Agora eu vou deixar uma sobra de fio, vou cortar, vou passar ele por entre a argola que sobrou e vou fechar. Agora eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou fazer um alinhavo para fechar a orelha. Eu vou fazer um pequeno alinhavo e depois eu vou puxar. Então, ela vai ficar franzidinha e aqui eu vou inserir a agulha do outro lado e vou fechar ela. Vou dar um ponto, fechando essa nossa orelhinha. Então, aqui a gente ajeita e ela vai ficar fechadinha. Nós vamos fazer mais uma orelhinha e depois eu mostro como é que nós vamos fazer o chifrinho da girafa.
Agora, então, nós vamos fazer as pernas da nossa girafa. Então, a minha eu fiz ela em 3 cores, como vocês podem ver, mas você pode fazer somente essa parte marrom e o resto tudo amarelo ou da cor que você desejar. Então, nós vamos iniciar com o fio marrom. Nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu tô passando aqui hoje para te informar que nossas inscrições estão abertas. O curso está super completo, mais de 100 videoaulas, mais de 1.200 receitas de lindos amigurumis. Você vai amar o curso Artesanato Amigurumi. Fizemos ele para que você tenha muito sucesso. Aprenda já amigurumis do zero ao avançado e trabalhe no conforto da sua casa. Não perca tempo, faça já a sua inscrição e não fique de fora. Depois de feito os 6 pontos baixos, nós vamos puxar o nosso fio, fechar o anel mágico e fazer um ponto baixíssimo. Esse fio, eu sempre faço um nozinho para depois ele não se soltar. Faço um, faço 2 e corto. Depois essa parte ela vai ficar dentro da nossa perna, então eu sempre deixo um pouquinho de sobra. A primeira carreira, então, são 6 pontos baixos. A segunda carreira vai ser 2 pontos baixos para cada ponto de base, totalizando 12 pontos baixos. Finalizei a minha segunda carreira, agora nós vamos fazer a terceira, a quarta, a quinta e a sexta com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, essas carreiras, todas elas vão ter 12 pontos baixos, cada uma delas. Cheguei à sexta carreira com 12 pontos baixos. Aqui, então, eu vou cortar meu fio, vou arrematar para seguir com as outras cores. Então, aqui eu vou arrematar e fazer um nozinho e deixar escondido aqui na parte de dentro da perninha. Agora a minha, então, eu fiz com 2 carreiras de amarelo. Então, eu vou pegar desta carreira em diante, não vai ser toda 12 pontos baixos. Então, todas as carreiras vão ter 12 pontos baixos. Então, essa daqui eu vou fazer 2 carreiras na cor amarelo, com 12 pontos baixos, e depois eu volto para mostrar como será a troca de cores. Finalizei as 2 carreiras de amarelo, agora então será o marrom. Eu não vou ficar cortando fio e arrematando toda vez que eu vou trocar, porque eu achei que dá muito trabalho, não vale a pena, o acabamento não fica tão perfeito. Então, eu vou trabalhar com as cores juntas. Então, aqui eu coloco o marrom. Aqui eu tô com a última laçada, foi onde fechei o ponto baixíssimo. Eu venho com o marrom e já puxo nessa laçada. E esse amarelo, ele vai ficar aí preso. E eu vou deixar ele de lado. Eu não vou trabalhar ele junto, não é fio conduzido, nada. Ele só vai apenas ficar ali para depois nós fazermos a outra troca. Então, aqui nós vamos seguir normalmente com 12 pontos, ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, até finalizarmos toda essa carreira. E depois nós fazermos a próxima, que será ela em bege. Então, aqui eu cheguei aqui no final, eu fecho com ponto baixíssimo, e o nosso fio amarelo continua aí. Esse aqui é o marrom, eu deixo ele, a sobrinha, eu empurro para dentro. Agora,
é o bege, então eu finalizei aqui como eu fiz com a outra careira e eu já puxo o bege. E já deixei o nozinho pronto para ser mais rápido na vídeo. E essa parte do fio eu coloco para dentro. Esse marrom eu deixo ele aqui também junto com o amarelo. Então eles vão ficar aqui soltos. E eu vou trabalhar agora o bege. Eu vou seguir também com uma careira, ponto baixo sobre ponto baixo de base, até atingir os 12 pontos. É importante que você vá contando também todas as careiras para ver se tem os 12 pontos, para não perder, às vezes a gente perde algum. Então, a contagem também é muito importante. Então, aqui eu fecho com ponto baixíssimo, novamente, finalizei mais essa carreira. Agora, então, eu vou seguir com duas carreiras de amarelo. Então, é só a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes eles vão se enrolando. Mas como é poucas carreiras, depois isso também não tem problema, não é um trabalho tão grande. Então, aqui os fios estão todos aqui, ó. Eu só vou puxar ele para cima. Essa parte não tem problema, porque a de dentro, se ficar ali um por cima do outro também não vai ter problema. Depois vai o enchimento. Então, aqui eu puxo bem o meu fio, passo o amarelo. E deixo esses aqui separados. E vou seguir duas carreiras com o amarelo. E vou trabalhando dessa forma. Você coloca quantas vocês querem de amarelo, bege ou marrom. Podem fazê-la toda em amarelo, se tiverem dificuldade em trocar os fios. Essa é apenas uma sugestão que eu estou deixando para vocês. Aqui eu finalizei as duas em amarelo e agora nós vamos fazer marrom. Então, nós vamos pegar o nosso marrom, ele fica assim um pouco torcido mesmo, mas é pro lado de dentro, como eu já falei. Nós vamos passar ele para por dentro da argola, que estava na união do ponto baixíssimo, e vamos seguir esse amarelo, a gente dá uma puxadinha para ficar bem firme, e vamos seguir novamente com 12 pontos baixos, e depois nós vamos fazer a outra troca de fios. Então, a perninha, ela tem no total de 30 carreiras. Então, até aqui no marrom, ela tem 6 carreiras, e daqui ela segue até completar 30 carreiras, se você quiser fazer ela toda de uma cor. Aqui, então, eu vou passar qual foi a divisão que eu fiz. Eu fiz 6 marrons, 2 amarelo, 1 marrom, 1 bege, 2 amarelo, 1 marrom, 1 bege, 2 amarelo, 1 marrom, 1 bege, 2 amarelos, 1 marrom, 1 bege e 2 amarelos. Essa foi a sequência que eu fiz na minha perninha. Depois eu vou arrematar o fio e colocar a fibra para enchermos as perninhas. Eu vou precisar de 4, então, todas são feitas iguais, 4 perninhas igual a essa. Finalizei toda a perna, então aqui eu deixei uma sobra de fio e vou cortar, para depois a gente... E esses fios também, eu esqueci de falar, eu vou cortar o bege e o marrom, vou deixar uma sobrinha, mas eu vou amarrar eles, porque senão o trabalho ele pode se soltar. Então, eu vim mostrar como é que eu faço essa parte também. Eu amaro, deixo uma sobrinha e coloco para dentro. E essa parte aqui que eu sobrei, então, depois eu vou colocar o enchimento e vou fechar. Olhem, já coloquei o enchimento, então agora coloquei meu fio na agulha e nós vamos fechar
essa parte com um pequeno alinhavo, e daí depois vai ser mais fácil para prendermos. Eu pego os dois, a alça de um lado, a alça do outro, e depois vai ser mais fácil para nós prendermos na nossa girafa. Agora tem só mais uma parte que falta a gente fazer, que é o chifrinho da girafa. Então, com o fio marrom, nós vamos fazer um anel mágico. Dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Nós vamos fechar com ponto baixíssimo, puxar o fio e fazer o nozinho na parte de baixo para não soltar, como eu fiz em todas as outras peças. Finalizei a primeira carreira, eu coloquei os 6 pontos. Agora a segunda carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E no total nós vamos ter 9 pontos baixos. A terceira e a quarta carreira nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, cada uma delas vai ser de 9 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira com 9 pontos baixos. Aqui eu vou pegar um pouco da fibra siliconada, bem pouquinho, e vou colocar dentro. Eu arrumo com o cabo mesmo da agulha dentro do nessa parte marrom. E depois, quando ela tá finalizada, é bem difícil a gente colocar lá dentro o enchimento. Então, eu já coloco nessa parte. E aí, agora eu vou trocar o fio e eu vou para o amarelo. Então, nós vamos seguir novamente ponto baixo sobre ponto baixo. Então, cada carreira vai ter 9 pontos baixos. Então, eu vou seguir da quinta à nona carreira com 9 pontos baixos. E no final, ela vai ficar desta forma. A gente arremata e deixa uma sobra de fio para depois nós costurarmos. Eu vim retomar essa parte porque eu esqueci de dizer que no final a gente coloca um pouquinho de enchimento nessa outra parte que a gente não colocou, e só bem pouquinho, só para ela ficar um pouquinho mais certinha, mais durinha. Então eu pego o cabo da agulha para ajudar, porque fica mais difícil de colocar. Então é só um pouquinho para dar uma sustentabilidade aos chifrinhos. Agora então nós vamos para a montagem. Depois de todas as peças finalizadas, nós vamos montar o corpinho. Então aqui a gente tem que observar que tem essa parte, que é a parte que a gente fez aquelas diminuições. Então ela tem que ficar na parte da frente, que é para fazer a barriga. Aqui eu coloco a cabeça eu coloco ela. Aqui também o pescoço é importante vocês colocarem bastante fibra nele, para ele ficar bem cheinho, bem durinho, porque é o que vai sustentar o pescoço. Se vocês colocam pouco, ela não vai ficar firme, a cabeça vai ficar caindo. Então, aqui seria a parte da frente, eu centralizo a cabeça e coloco dessa forma, ó, fica a metade, mais ou menos, a parte marrom e amarela fica meio a meio. E eu coloco uns alfinetes para prender, fixar, para depois eu poder ver como é que ela, se tá certo no lugar, se eu preciso modificar alguma coisa. Então, a gente começa assim. Depois eu prendo as perninhas. Na parte de baixo, com alfinete também. Eu coloco as perninhas, então, mais ou menos, eu venho na primeira, segunda, terceira, na quarta carreira,
do início, centralizo mais ou menos o centro, né? E coloco a minha perninha. E eu sigo no risco, eu não coloco ela reta, eu coloco ela conforme a gente vai fazendo o nosso círculo, eu sigo essa linha. Então, mais ou menos na quarta careira. Daí eu prendo a outra também, no lado, deixo quase encostado uma na outra, deixo pouco espaço entre uma e outra de separação e coloco mais um alfinete. Aí eu deixo ela de pé e vou olhando para ver se ela está centralizada com a cabeça, com os olhos. Essa parte é a mais fundamental de todo o nosso amigurumi, colocar as partes no lugar certo. Aqui também eu coloco o chifrinho, então o chifrinho eu coloco mais centralizado, eu pulo mais ou menos uns duas careiras, depois do olhinho e eu prendo ele, prendo os dois e olho como é que fica, para ver se vai ficar bom nesse lugar, se precisa trocar, então mais ou menos duas careiras atrás dos olhinhos. Depois tem a orelhinha, que a orelhinha ela fica meio de ladinho, em direção ao olhinho, atravessadinho. E a outra orelhinha também eu coloco, meio transversal também, com o outro olhinho. Então, mais ou menos você olha, vê se não tá torto, coloca um pouquinho mais para trás e vai ajeitando. A costura é uma parte bem difícil, não é fácil. Eu já fiz muita costura e depois desmanchei. Então, você vai olhando e vai fazendo. É a parte onde você mais... Deixa eu colocar aqui para segurar. Onde você dá vida à sua peça. Os bracinhos, então, eu prendo na lateral, logo abaixo do pescoço, umas 3 careiras abaixo do pescoço, eu prendo os bracinhos. Coloco alfinete também. Tudo é alfinetado e olhado e marcado. Eu deixo sempre a parte de trás, que sempre fica um pouquinho da emenda. Então, eu deixo ela sempre virada para baixo. E prendo aqui na outra lateral. Então, a nossa girafinha já está toda montadinha. E agora é só costurar. Eu vou mostrar um pedacinho da minha costura. Eu aprendi muito dos meus amigurumis não fazia nada de amigurumis, eu aprendi com a Carla Meira, do Artimanha Kids. E aprendi muita coisa com ela. Ainda estou aprendendo com as videoaulas que ela faz. E eu hoje vim compartilhar essa girafinha que eu já fiz uma e eu tive pedidos de amigas que querem fazer. Então eu estou tentando ajudar da melhor maneira possível. Vou mostrar agora como é que eu vou fazer a costura. Então, no início, eu costurava meus amigurumis todos com agulha de tapeçaria. Então, eu chegava a fazer bolha no meu dedo, porque costurava vários, né? Numa semana fazia um por dia. Era muito corrido e depois assistindo os vídeos da Carla, eu vi que ela usa essas agulhas para boneca. Eu tinha essa na minha casa, eu não sei se essa de boneca, faz muito tempo que eu comprei, mas afinal deu certo para mim o tamanho dela, então eu não fui à procura, né? Mas acredito que seja esse o tipo dessas agulhas para boneca. Ela facilita muito,
porque daí você não fica tanto empurrando com o dedo, ela é maior, então na hora de você costurar também não precisa fazer tanta força quanto essas pequenininhas, e essa aqui ela tem uma ponta também. Ela não é sem ponta igual a essa, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado também. Mas ela ajuda porque a ponta você não precisa ficar fazendo tanta força para prender no seu amigurumi. Então, eu aprendi isso com ela. Então, a costura eu pego sempre o de baixo e a de parte de cima e costuro. Não tem muito mistério na parte da costura. A parte mais difícil eu acredito que seja arrumar toda, afinetar todas as pecinhas para deixar que fique bem certinho. E olhar bastante para ver se tá. Então, essa daqui a perna tá presa, eu pego sempre a parte de trás também. E eu aprendi com a Carla, então, que quando ela finaliza, porque eu fazia o aremate aqui, escondia o fio por baixo. Então, eu aprendi com ela que quando ela finaliza, ela coloca o fio lá atrás e deixa ele aqui. E depois eu costuro mais essa peça, mais essa perna. E jogo o fio lá atrás também e amarro os dois. Eu achei que ficou bem bom também, porque daí não fica nada parecendo de fio. Deixa eu colocar aqui, só ver se tá no lugar certo. Comecei do outro lado. Então, essa aqui, vou prender aqui, vou começar de cá. Então, aqui eu pego de baixo e a parte de cima e vou costurando a nossa perninha. Por isso que é bom fechar a perninha quando que a gente já finaliza ela, porque depois na hora da costura é bem mais fácil, porque você só pega ali e já tá preso os dois, não precisa ficar prendendo as duas partes. Então aqui eu já vou finalizar essa perna também. Eu não vou mostrar todas as costuras, só vou mostrar essa, porque eu queria mostrar essa parte da agulha que ajuda muito. Então aqui eu finalizei a costura da perna e eu vou colocar lá atrás também, mais ou menos, vou achar onde é que eu saí do outro lado, vou puxar um pouco e aqui então eu vou fazer um nozinho com esses dois fios. Eu faço 3, na verdade, porque eu sou meio perfeccionista, e eu corto e depois eu empurro com a minha tesoura mesmo, se não com a agulha. Eu tenho essa minha tesoura, que ela é uma tesoura de aremate, então ela tem a pontinha fina e ela é bem boa. Você pode empurrar com agulha de crochê, com o que você quiser. Eu empurro para dentro esse nozinho e ele fica lá escondido e não tem perigo de soltar porque tá os dois presos juntos. Eu achei que esse tipo de costura facilitou bastante. Então, aqui eu vou costurar todas as outras peças. Aqui já tem umas que estou perdendo elas. E vou olhando como é que vai ficando a nossa girafinha. Finalizei todas as costuras, então a nossa girafinha está pronta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu tô passando aqui hoje para te informar que nossas inscrições estão abertas. O curso está super completo, mais de 100 videoaulas, mais de 1.200 receitas de lindos amigurumis. Você vai amar o curso Artesanato Amigurumi. Fizemos ele para que você tenha muito sucesso. Aprenda já amigurumis do zero ao avançado e trabalhe no conforto da sua casa. Não perca tempo, faça já a sua inscrição e não fique de fora.